Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida. E eu tenho um testemunho para dar muito feliz, antes da gente entrar na palavra. Lembram que eu estava falando sobre o nosso problema para manter o programa no ar e tal? Alguns irmãos já contribuíram e então vai para mais esse mês, e eu creio que para os outros, nós vamos continuar com o programa no ar, porque tem pessoas que têm sido fiéis a Deus. Eu só quero agradecer esse irmão e alguns outros que têm também contribuído, muitos outros, mas isso tem nos ajudado muito. Que eu quero lembrar aos irmãos que não é só o programa de rádio, são panfletos, são estudos, cópias de estudos que a gente leva em algumas casas. O projeto é transformar a vida de pessoas. Eu só quero agradecer a Deus, agradecer esses irmãos que contribuíram e permitem que a palavra de Deus possa ser transmitida também por esse programa. Obrigado, meu irmão. Mas a pregação do Evangelho, ela traz consequências. Às vezes a gente acaba achando uma coisa muito romântica e tal. Não, às vezes é pesado, é dolorido. Às vezes a gente tem que dar passos de fé. E tem horas que a pregação que liberta as pessoas, a gente sofre algumas consequências. Na batalha espiritual, a palavra diz é batalha. O inimigo também tenta atacar. E ele tenta nos destruir. E isso não é bom, isso causa dor, isso causa sofrimento muitas vezes. A gente sabe que a vitória é de Jesus, mas a batalha às vezes é ferrenha, é difícil. Olha só o que aconteceu nesse texto que a gente vai continuar estudando, de Atos, capítulo 16, que a gente viu que Paulo operou uma grande libertação da vida de uma moça que era adivinha. Ela ficava adivinhando as coisas, ela era usada pelo mal. E isso causou um problema, porque essa moça era uma escrava e esse dom que ela tinha, vamos dizer assim, trazia lucro para os seus proprietários. Isso trouxe uma consequência. Mas para a gente entender melhor, veja o texto bíblico. Atos, capítulo 16. E Atos, capítulo 16, versículo 18, diz assim. E diz assim do versículo 18, melhor a gente... no 18 para entender. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus, eu mando que você saia desta moça. Isso aí foi a oração de Paulo, libertando ela. E no mesmo instante o Espírito saiu. Versículo 19. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essa autoridade romana e disseram: estes homens não são judeus, estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades, mandaram que tirassem a roupa deles e os surraram com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Até aqui, irmãos. A gente vê aqui a consequência. A consequência da pregação do Evangelho. Eles já tinham pregado para uma moça, uma senhora lá que era rica, estava na beira de um lago, de um rio, junto com outras pessoas estavam orando, e ela aceitou a palavra e toda a sua família foi batizada. Agora libertaram uma escrava da opressão do mal, da força das trevas, que causou uma consequência terrível na vida deles, que levou eles a apanharem mesmo, e eles apanharam de verdade.
por causa da fé que tinham. E sofreram a consequência e foram presos, foram lançados no fundo de uma cadeia. Irmãos, isso revela a nós que nem sempre é tão simples assim a pregação do Evangelho. Porque as pessoas não querem saber do Evangelho. A gente tem que botar na nossa mente, irmãos, que a palavra de Deus, o Evangelho não é ecumênico. A fé cristã, ela tem que respeitar pelo amor que Jesus fala, que a gente deve amar uns aos outros. Mas não é uma fé baseada na tolerância de outras religiões, no sentido de achar que todas levam a Deus. Não. Mas dentro da nossa sociedade isso causa até um espanto. Mas Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando a gente resolve pregar o Evangelho, a gente vai bater de frente com muitos pensamentos, com muitas ideias. De novo, eu não estou incentivando aqui a violência ou agressão verbal ou moral, nada disso. Mas convicção. Eu acho que a gente tendo convicção daquilo que nós acreditamos, daquilo que somos, isso pode causar um impacto. Mas você tem que ser convicto e crer realmente no Deus que tu serve. E com todo respeito, com toda educação, quando você for confrontado ou perguntado, você tem que se posicionar. De novo, como eu falo, com respeito. Mas a nossa fé é em Jesus. E nós acreditamos que só por Ele que encontramos a salvação. Pô, pastor, mas eu sempre fui dessa outra religião. Eu respeito. Mas a nossa fé, entenda bem, meu irmão, o nosso jeito de pensar a partir da Bíblia é assim. E se alguém está dizendo que é aberto para tudo, esse irmão, essa pessoa está te enganando. Porque a fé cristã, ela só tem um lado, o lado de Cristo. Se você quer continuar na sua fé, de novo, tranquilo, a gente respeita. Mas no nosso ponto de vista, e a palavra de Deus deixa bem claro que só Jesus é a salvação. E isso é que causa as perseguições. De repente você tem me ouvido, está me ouvindo agora, até fica um pouco chocado, chateado. Imagina Paulo, Silas, esses homens lá que tiveram que bater de frente contra toda uma tradição, toda uma cultura, que viviam, que toda a base de fé deles era a religião, onde eles chegavam em determinados lugares e culturas e falavam que não estava certo aquilo, que o único jeito de chegar a Deus é através de Cristo. Com certeza isso trouxe muitas consequências e ainda hoje traz, porque ser cristão é romper, meu irmão, é romper com a nossa história muitas vezes. Mas nós precisamos manter a tradição. Se essa tradição fere os princípios bíblicos, a gente não vai manter, não. Se esses costumes levam pessoas a se afastar de Deus, a gente vai romper com esse costume. Agora, viver com Jesus é viver para Ele. Ele mesmo fala, é morrer para essa vida e nascer para uma nova vida. E se você não entendeu isso, você tenta viver em dois mundos, ou nunca percebeu que ser cristão é entrar em outra dimensão, é um reino controlado por um Deus vivo e verdadeiro que transforma, você não entendeu. Você pode estar até gostando da fé, você pode até gostar das palavras, da igreja, de pessoas, mas ser cristão é romper, é morrer para essa vida e nascer para uma nova vida. E agora, se você é verdadeiramente um cristão, vai se preparando, porque isso vai trazer consequências. Teus amigos não vão gostar dessa tua decisão verdadeira. Até a tua própria família vai se levantar muitas vezes contra você. Mas tenha ânimo, porque o Senhor venceu e você vai vencer. Agora, seja autêntico, seja verdadeiro, vive intensamente para Cristo, busque viver para Ele e com Ele. E saiba que se você quer viver uma vida espiritual verdadeira, você vai ter que romper com muitas coisas. Amém? Pense nisso, irmão. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148.
Vamos orar? Pai, ajuda a vida do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo hoje, Senhor, a ter uma entrega autêntica, Pai. Que ele venha compreender que viver com o Senhor é viver diferente. É morrer para essa vida que a gente vive nessa sociedade e nascer para uma nova dimensão. É muitas vezes romper até com a religião de nossas famílias e viver intensamente para Cristo. Pai querido, toca na vida do meu irmão, para que ele pelo menos tenha coragem de perguntar e querer entender, Pai, os teus planos e a tua vontade. É isso que eu peço em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a vida de cada um que está me ouvindo hoje. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Irmãos, como eu falei no começo do programa, quero reforçar isso, quero agradecer a Deus por ter enviado alguns irmãos que vão manter esse programa no ar. Pelo menos esse mês vai, o outro mês também já está garantido. É um mês de cada vez. Quem tem sustentado esse projeto é o Senhor mesmo, é Deus. E eu quero agradecer aqui em público, diante de Deus, diante dos irmãos aqui, que é o Senhor que tem mantido. E de novo, irmãos, a gente aceita sempre contribuições para... mas já está tudo pago? Tá. Mas para que tu quer mais? A gente pode fazer panfletos, a gente pode investir em outras coisas. Nunca vai parar. Mas eu também não posso ser desonesto e falar para os irmãos, a gente está precisando. Não, agora não. Deus tem abençoado. Mas uma coisa que a gente sempre pede ajuda é cesta básica, roupas. Porque a gente tem os projetos de morador de rua, a gente agora atende 2 clínicas de recuperação, onde a gente leva a palavra de Deus. Quem sabe um dia a gente vai ter a nossa, não clínica de recuperação, mas uma casa de passagem que possa ajudar as pessoas a se reerguer. Isso aí é projeto, é sonho. Mas irmãos, eu só tenho que agradecer a Deus, as pessoas que têm sido fiéis. Quero agradecer muito alguns irmãos que têm nos socorrido sem eles saber na hora da maior necessidade. Chega certinho. Ofertas que chegam exatas, na boa, exatas, que me deixa assustado até, mas não assustado no sentido de surpreendido, porque nós acreditamos num Deus que é real. Isso tudo que a gente está fazendo não é um conto. Nós acreditamos mesmo em Cristo e sabemos que Ele cuida da gente. Mas também a gente sabe que a vida cristã, como já foi falado, ela trilha às vezes um caminho pesado, duro, mas que a vitória é certa. Obrigado, irmão. E se você quer ser um parceiro nosso, quer continuar ajudando, entre em contato. Sempre vai ser bem-vindo. Venha conhecer, que é melhor. Venha conversar. Hoje eu acho que o povo tem que ser um pouco mais cauteloso em estar doando dinheiro para tudo quanto é instituição, tudo quanto é pastor, tudo quanto é coisa. Todo mundo precisa. Mas a gente tem que ver realmente para onde está sendo mandado esse recurso. Preste atenção no que tu tem feito do suor do teu trabalho. Porque o suor do teu trabalho vale muito para Deus. Amém? Não brinque com as coisas do Senhor. Fique na paz e que Deus te abençoe. E obrigado novamente, irmãos. Obrigado. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.